Pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Sabino. Deixa eu ajeitar o meu boné aqui. Beleza. Pessoal, eu tô com uma ferramenta aqui. Depois eu vou disponibilizar, já disponibilizei, mas eu acabei deixando o projeto de forma privada, tá? Mas eu vou disponibilizar ela para vocês, que é o quê? Eu imagine então que eu preciso criar um projeto. Pode ser em SQL Server ou MySQL nesse caso. Vou fazer algumas adaptações para outros bancos de dados, mas como eu tenho trabalhado mais com SQL Server, eu vou fazendo as minhas adaptações aqui. O que acontece? Imagina você precisa criar um projeto, tá? E esse projeto, você precisa trabalhar com ele de forma desvinculada, para não ter também, por exemplo, pessoal com conexão aberta, por exemplo, tabela vinculada, para você disponibilizar o seu projeto e passar as configurações de forma dinâmica, sem precisar ter que ir lá no cliente, instalar tudo, e ele já fazer isso para você. O que eu tenho usado? Eu tenho usado isso de forma desacoplada, ou seja, o meu banco de dados, o meu projeto, ele não tem tabelas vinculadas, e aí eu tenho que codificar um pouco mais, ou seja, aí eu prefiro trabalhar com classes, né, criar instâncias de objeto, instâncias de conexão, e isso acaba que eu tenho que codificar um pouco mais. Então, para que eu ganhe tempo fazendo isso, que é um serviço repetitivo, eu criei também um script para criar esses códigos, tá? Só que, por exemplo, como eu tenho usado muito para o SQL Server, eu fiz umas adaptações para o MySQL também, tá? Obviamente ele não vai funcionar em todos os casos, tá? Mas na maioria dos casos, para fazer CRUD, Select, Insert, ele vai funcionar perfeitamente, tá bom? O que você vai precisar, por exemplo, eu tenho esse projeto aqui, eu vou abrir ele para vocês. Ele, por exemplo, vai abrir com essa tela aqui, tá? Primeira coisa que você vai fazer, por exemplo, o primeiro exemplo que eu vou fazer aqui é como que ele vai funcionar com o SQL Server, tá? Então, por exemplo, ó, tá aqui, ele tá configurado, SQL Server, essa é minha máquina local, tá bom? Esse é o meu usuário, minha senha e o banco de dados que eu quero fazer isso, beleza? Bem tranquilo isso, que é as configurações. O que é esse modelo? Esse modelo é um formulário que está aqui do meu lado esquerdo, tá? Esse formulário ele vai servir como modelo para eu criar os meus outros formulários. Todo formulário é meu de CRUD, então quando eu quiser criar um modelo ou um formulário, eu posso usar esse modelo, que já vai estar com o botão de salvar, limpar, excluir. Se tiver list box ali, ele já cria com esse modelo, tá bom? Então, se você tiver um outro formulário, você pode colocar o nome aqui, tá? Pode colocar o nome aqui, ou pode, por exemplo, mudar o nome do seu formulário, modelo para modelo, beleza? Olha, feito isso, o que você vai fazer? Você precisa agora vir aqui em criar classes, tá? Você vai ver que não tem muito problema, é só criar a classe agora. Como você já está com a configuração pronta, você só precisa clicar aqui em gerar ou capturar total. Ele vai pegar todas as tabelas daquele meu banco de dados. Então, cliquei, pronto, já carregou. Qual que é a parte interessante? Ele tá aqui, ó, ele já entendeu que ele precisa criar essas classes com esses campos. Obviamente, dá uma olhada para, né, a gente não ter problema. Então, nesse caso, eu viria aqui e ele criaria, por exemplo, esse banco de dados aqui, por exemplo, tá? Esses modelos. Por exemplo, eu vou criar aqui, por exemplo, de todos, tá? Tá aqui, ó, tá marcado, eu vou criar modelo, serviço, vou criar de todos. Então, repare que ele vai finalizar agora, tá? E pronto, finalizou. O que eu preciso fazer? Simplesmente agora, vou vir aqui, tá? No meu VBE, aqui embaixo mesmo, vou mandar salvar e vou dar Enter para salvar todo mundo. Pronto, tá salvo. Então, aqui do meu lado esquerdo, todas as minhas tabelas, por exemplo, estão aqui, tá? Todas as minhas tabelas já estão prontas aqui, tá? Tira nessa daqui de produtos, que é uma que eu estava trabalhando antes, posso até tirar ela daqui, tá? Que é a unidade, medida e produto, tá? Posso tirar ela daqui, o resto já está pronto, tá? Então, se eu quiser, por exemplo, imagine que eu quero agora, a parte legal é o seguinte, olha, eu tenho aqui um contexto, eu só vou tirar produtos daqui, tá? Porque é de outro projeto. Ele já escreve aqui para mim, então, o meu contexto. O que é esse contexto? O contexto seria uma instância daquele banco de dados e eu posso fazer a operação que eu quiser. Por exemplo, eu vou abrir aqui o meu módulo teste, tá? Então, vou colocar aqui sub teste, beleza? Sub teste. E aí, eu vou escrever aqui na minha janela de verificação imediata todos os meus usuários, tá? Então, por exemplo, eu vou digitar aqui, ó, dim context as new context. Quando eu faço isso aqui e eu uso esse objeto, ele vai instanciar uma conexão para mim. Então, context, ponto. E aí, tá vendo? Eu posso usar qualquer objeto lá do meu banco de dados, tá? Ou qualquer objeto. Então, vou trazer aqui, por exemplo, os meus usuários, tá? Vamos trazer aqui usuários.
e vou trazer aqui, deixa eu ver aqui vou trazer de grupo, porque eu não sei como é que tá o nome do usuário lá agora, se é o nome do campo, tá? Deixa eu até ver aqui, aí eu trago por aqui mesmo, quer ver, ó? Usuário, eu tenho lá login, login usuário e senha, tá? Então vou trazer, por exemplo, ID, login usuário e senha para você ver, tá? Então aqui, ó, eu vou trazer aqui, ó, usuário, vou trazer aqui esse método aqui, ó, list to string, que é o que? Ele vai listar para mim uma string para jogar no listbox ou na combo box. Eu vou pedir aqui o meu ID, o meu login, usuário e senha, tá? Aqui ele vai perguntar se eu quero alguma condicional. Não, vou trazer tudo, então posso deixar isso em branco, tá? E se eu quero, por exemplo, trazer o cabeçalho, vou trazer o cabeçalho quando eu quiser jogar em listbox. E repare que agora, pessoal, é só eu dar um enter, tá? Deixa eu colocar um call aqui na frente, uma chamada, tá? E ó, e agora é só dar um F5 e repare aqui embaixo na minha janela de verificação imediata, ó. Aqui eu não pedi para escrever, né? Debug.print, tá? Então ele vai escrever para mim, ó, vou de F5. Então ele trouxe aqui para mim uma cadeia, ó. Sabino, a senha é essa, Matheus, Jonathan, Marcos, Maraísa, estão todos aqui, ó, tá vendo? Obviamente essa senha é criptografada, tá? É um método que eu uso para poder criptografar as minhas senhas, tá bom? E aí, ou seja, eu já tenho acesso a esse banco de dados e tá funcionando, tá? Agora, pessoal, vamos imaginar que eu queria usar isso para o MySQL, tá? Para o MySQL, o que eu vou fazer? Só vou apagar aqui esses objetos que eu não vou usar, por exemplo. Vou apagar aqui chave, tá? Vou apagar todos esses que eu não vou usar aqui, para que eu possa limpar isso e fazer aqui com vocês, ó. Os que eu sei que não é do meu projeto, tá? Serviço, ok, serviço service e usuário, pronto. Formulário eu não fiz, tá? Não fiz formulário aqui, beleza? Ó, excluir. Aqui em classe eu vou excluir, não tem mais nada com essa classe. O que eu vou fazer agora? Eu vou usar aí o meu MySQL, tá? Então o que eu vou fazer? Ó, mexer em conexão, tá? Vou alterar aqui para MySQL, vou colocar aqui localhost, tá? Aqui, tá na minha máquina. Usuário, Sabino, senha, aqui eu vou alterar a senha, que é a senha que eu coloquei diferente. O banco de dados que eu tenho lá, tem um banco de dados lá chamado aulas, tá? Como que eu sei disso? Eu que criei, eu vou saber, tá bom? É o mesmo caso, o que eu vou fazer? Banco de dados chamado aulas, eu vou em criar classe, capturar total. Pronto, então ele já trouxe para mim, ó, produtos, tá bom? MySQL ele tem um padrão que é colocar tudo minúsculo, tá? Então vou só renomear aqui, porque as minhas classes vão sair com esse nome, tá bom? Depois você pode colocar um método aí para poder pegar a primeira e colocar maiúsculo, tá? Os campos já estão aqui, tá? Então o que eu vou fazer agora? Gerar os objetos, tá? Olha que legal, pronto, finalizado. Então tá, vamos ver, ó, mesma coisa, eu vou dar um Ctrl B aqui embaixo, tá? Mesma coisa, tá? Ctrl B. Beleza. O que eu vou ter de erro? Aqui no meu contexto, eu não excluí aqui, por exemplo, ó, esses caras aqui, que eu não vou usar eles agora, tá? Então, posso tirar. Nesse caso aqui, eu só tenho produtos e unidades, tá? Então, não vou dar um erro. Se eu depurar aqui, ó, aqui ele deu um erro. Deixa eu ver qual que é o problema aqui. Ele tá na tabela unidade de medida. Unidade de medida não tem ID, tá, pessoal? Então, aqui, ó, não tem ID. Eu coloquei sempre para poder criar automático para mim, mas ele não tem ID, tá? Então, nesse caso aqui, ó, ele vai ter alguns erros. Isso aqui precisa ser adaptado, tá? Porque unidade de medida não tem ID, tá? Então, nesse caso, eu nem vou ficar depurando, não. Aqui, na verdade, tinha que ser code, ó. Por exemplo, podemos colocar aqui mi.code, tá? Aqui, ó, code, tá? Então, a adaptação que eu vou precisar fazer por causa do meu código tem essa particularidade. Aqui, eu não tenho mais esse usuário, tá? Beleza, ó. De contexto, aí eu vou pegar aqui, vou dar um debug.print context.produtos, olha lá, ponto list to string. Vamos pegar todos os produtos que estão lá. Deixa eu ver, vou pegar ID e nome, tá? Tudo junto, tá bom? E vou trazer o cabeçalho aqui. Beleza? Vou dar F5, vamos olhar aqui embaixo, ó. Vou dar F5 aqui. Pronto, ele já trouxe aqui para mim. É só um produto que eu tenho lá. Se eu quiser inserir, por exemplo, é bem tranquilo. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso de um objeto do tipo produtos. Então, eu vou pegar aqui, ó, gimp as new produto. Então, eu vou colocar aqui, ó, p.asNewProduto.
Aí eu tenho aqui o nome, vou colocar produto 2, tá bom? P ponto, unidade de medida, eu vou colocar aqui o N, tá bom? P ponto data, vamos colocar aqui o valor do produto, vamos colocar aqui 20.25, tá? E aqui data do cadastro, vou colocar igual a date, para poder cadastrar. O que eu preciso para poder inserir esse produto agora? Context.produtos.add, e aí eu vou adicionar o que? O meu P, tá? Que é o meu produto aqui, tá? Vou colocar um cal, ok. Vou dar um F5, vai escrever aqui embaixo vai escrever aqui abaixo o anterior, né? Porque eu tô com o debug aqui, vou até comentar ele aqui para não te confundir, ó. Ó, executei, então adicionou o produto. Vamos ver agora se eu consigo trazer todos esses produtos, tá? Ele tem que trazer para mim o meu produto 2. Olha lá, ele trouxe aqui abaixo agora o meu produto. Opa! Meu produto aqui, ó, o nome, produto 1 e o produto 2, tá? Então ele cadastra bem rápido, tá? Então eu consigo fazer isso também para múltiplos produtos, tá? Então, por exemplo, vamos fazer aqui din x as integer. Opa! Aí eu vou fazer for x é igual a, vamos colocar aqui x é igual a 3 até, vamos adicionar até 1000 produtos, tá? Next. O que eu vou fazer agora? Eu vou, toda vez aqui eu vou colocar aqui, ó, p as produto, tá? Produto, tá bom? E aqui eu vou falar, ó, 7p é igual a 1000 produtos. E eu vou falar aqui, ó, p ponto nome vai ser igual a produto espaço x, que aí vai ficar produto 3, produto 4 e aí por aí vai. Como não vou perder muito tempo com isso, eu vou colocar aqui o valor, tá? Desse produto, valor do produto, vou colocar aqui x, tá bom? Vou colocar aqui x vezes 1.5, tá? E p ponto unidade de medida, vou colocar aqui o n, tá bom? Só isso. Toda vez que eu fizer isso, eu preciso então, para me adicionar todos os produtos de uma vez, não ficar fazendo vários inserts, eu vou adicionar aqui uma coleção de call as new collection, tá? E aqui então, toda vez que eu der um new, eu vou falar call.add p, adiciona para mim p dentro da coleção. O que eu preciso agora? Dentro do meu contexto, eu tenho um método aqui no meu produto chamado add multiple rows, ou seja, adiciona muitas linhas ou várias linhas. E aqui você vai adicionar a sua coleção. Pronto. Feito isso, o argumento não é opcional, porque nesse caso aqui, deixa eu ver aqui eu preciso colocar um cal, tá? Eu esqueço disso. Ok, ele já adicionou para mim, tá bom? Você deve estar pensando, não, como que ele adicionou isso tão rápido? Vamos ver aqui, ó. Agora ele tem que trazer aqui para mim uma string enorme, tá? Com os meus produtos. Vou executar isso aqui, tá? Aqui, ó. Tá vendo que ele trouxe aqui vários produtos já? Ele já trouxe aqui, ó, produto 804 e por aí vai. Então ele cadastrou muito rápido. Você viu que a resposta é muito rápida, tá? E sem muito adaptação. O que você precisa ter uma conexão, ter os objetos e ter lá o seu contexto para você executar esse serviço, tá? Isso serve, o mesmo modelo que eu coloco aqui serve para o MySQL quanto para o SQL Server, tá? Se eu quiser excluir um produto, ele vai excluir para mim. E se eu quiser, por exemplo, excluir vários produtos, se eu quiser alterar vários produtos, aí eu não trabalhei nessas adaptações ainda, tá? Mas você tem aqui, por exemplo, um camarada chamado DinDD as new datadao. Esse cara que faz as suas queries do jeito que você quiser. Ele retorna um outro objeto chamado refactory, que é um array, tá? Que é um array com todos os dados, ou ele executa uma ação para você. Então, por exemplo, dd.execute, olha lá, SQL on action, então delete from produto where id é igual a 3, por exemplo, tá? E aí você executa aqui. Só que ele pede aqui, por exemplo, uma connection. Então você coloca aqui new connection. Opa, new connect. Opa, new connect. Aqui na frente dá um cal, tá?
Pronto, se eu fizer isso aqui, ele vai excluir para mim o produto de número 3, tá? Então, ele já não vai aparecer mais aqui na minha coleção. Por exemplo, deixa eu limpar aqui, ó. Primeiro ele vai aparecer porque ele vai executar, deixa eu colocar depois, porque aí ele não aparece mais para mim aqui, beleza? Eu vou executar, ó. Produto não existe. Aqui na verdade não é produto, é produtos, tá? E aí ele executou. Repara então que aqui eu não vou ter o produto de número 3, tá vendo? Ele já não existe mais, tá bom? Ah, os dados só vêm assim? Não, né, pessoal? Claro que não. Eu posso, por exemplo, trazer esses dados aqui no meu contexto, ó. Vou trazer todos os produtos. Gin call as collection, tá? Set call é igual a context ponto produtos ponto select model by collection, ou seja, vai trazer uma coleção e eu posso dar aqui o meu where, por exemplo, do jeito que eu quero, tá? Não vou dar o where e vou vir aqui, por exemplo, quantos registros vai vir dentro da minha collection, tá? Tipos incompatíveis. Provavelmente esse erro está acontecendo, provavelmente não, esse erro vai acontecer porque tem alguns dados lá que devem estar, alguns dados aqui em produtos que eles devem estar nulos, tá? Então aqui, por exemplo, ó, o que eu sugiro? Aqui, depois você vê esse método no for data, tá? Então aqui, ó, quando é texto, quando é data aqui, e quando for produto, ou aqui for número, você coloca aqui número 1, tá bom? Que aí ele vai converter isso automaticamente. Vamos testar de novo, tá bom? Aqui, ó. Isso acontece porque ele tem alguns dados, ele pode estar nulo e ele não reconhece isso ali na hora de puxar. Você tem que fazer esse tratamento ali, tá? DF5, pronto, ele já trouxe para minha coleção aqui com todos os meus itens. A gente deve ter quase 1000 itens lá, né? Então, aqui, deixa eu dar aqui não vai carregar todos, mas deixa eu ver aqui quantos itens tem a minha coleção, tá? Aqui, ó. Call.count. Eu tenho 999 registros dentro dessa coleção, tá? Se eu quiser, por exemplo, saber o nome do meu item 4, meu item 1, por exemplo, eu sei que ele é o produto 4, tá? Então, vou fazer aqui, ó, call.item. Eu vou pegar o meu item 1. Aí aqui, como eu sei que ele é um objeto, eu vou pegar aqui o meu nome, tá? Eu sei que ele é um objeto do tipo produtos, eu vou pegar o meu nome, tá? Então ele trouxe aqui para mim produto 1. Então eu consigo fazer essa interação bem legal, tá? Quando eu preciso fazer loop na coleção eu faço, quando eu não preciso eu uso esse list to string que ele traz já direto para mim para uma list box, tá? Ou uma combo box. São esses métodos que eu tenho, tá? Então, por exemplo, context.produtos. Aqui eu posso trazer um único produto, tá bom? Se eu quiser, por exemplo, fazer aqui, ó, debug. Deixa eu fechar aqui, ó. Eu vou fazer um debug. Ele vai trazer para mim um objeto produto, tá? Então aqui, ó, context.produtos.model. E aí eu vou falar assim que eu quero o produto de ID. Vou trazer o número 5, tá? Olha lá, ele vai trazer para mim um objeto, então vou trazer aqui o nome desse produto. Vamos ver se ele vai trazer para mim. Vou limpar aqui e vou executar. Ok, trouxe aqui para mim produto de número 3 aqui embaixo, porque ele é o ID de número 5, tá? Isso está no meu MySQL, tá? Então, aqui, ó, deixa eu até abrir aqui o MySQL Workbench, aí você vai ver que a gente realmente cadastrou, tá? Não foi nada fake não, tá? É o que acontece, tá? No localhost, tá? Tá aqui, ó, produtos. Deixa eu até pegar esse cara aqui, ó. Deixa eu dar use aulas aqui. Opa. Tá bom? Deu um Ctrl Enter. Select asterisco from produtos. Tá bom? Deixa eu dar um Ctrl Enter aqui. Pronto. Repare que ele trouxe aqui pra mim o data lá, ele tava nulo, tá vendo? Ó? Por isso que aquela hora ele tava no erro. Aqui ele trouxe pra gente então mais de na verdade tem 999 produtos aqui, né? Então ele trouxe aqui, ó, cadastrou, tá bom? Esses produtos, tá vendo? Então acontece, pessoal, é bem tranquilo fazer isso,
tá? Alguns com 50, do jeito que eu fiz, tá? Outros com 0 no final. Mas é bem tranquilo. Eu tenho usado esse método, tenho ganhado tempo, tá? O que acontece se eu quiser então fazer um formulário, tá? Então vamos fazer aqui um formulário aqui. Deixa eu fazer um formulário aqui, ó. Eu tenho esse modelo, tá? Esse modelo, ele já tem aqui, por exemplo, ó, dentro desse método aqui eu deixei comentado o delete, o limpar e o salvar. O que eu vou fazer aqui só para ganhar tempo e você ver acontecendo? Vou colocar aqui abaixo, tá? Uma list box, tá? Não vou colocar mais nada, vou chamar só de LST mesmo, tá? E vou falar com ela aqui, ó, que ela é do tipo lista de valores. Para usar nesse caso aqui tem que ser lista de valores, porque se eu colocar como tabela, eu tenho que usar uma tabela do Access, tá bom? E eu vou trazer aqui duas colunas, só o ID e o nome, tá bom? Não, 3 colunas, ID, nome e preço, tá? Eu vou colocar aqui 1, 5 e 3, beleza? E cabeçalho sim, beleza? Então tá, só isso só pra a gente entender o que acontece. Naquele caso ali eu coloquei no modelo, mas o certo é você fazer no formulário de produtos, tá? Acabei esquecendo. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou marcar só o formulário de produto e vou criar aqui, ó, gerar objeto, tá? Então ele vai gerar para mim um formulário, ó, o objeto está protegido. Na verdade não está protegido, ele até criou aqui, tá? Pode acontecer esse tipo de erro, tá bom? Mas ele já criou aqui para mim o ID, a unidade de medida, a data e o valor unitário, tá? O que eu vou fazer agora? Na hora que esse formulário carregar, eu vou carregar com ele aqui, ó, todos os meus produtos, beleza? Então na hora que você carregar, carrega também os meus produtos. O que eu vou fazer? mi.lst.rowSource é igual. Aí você vai precisar daquele contexto, ó, dim context as new context. E aí você vai falar context.produtos.list do string, só isso. E aqui eu vou trazer ID, que eu falei nome, ID, nome e valor produto, né? O nome do campo. Se eu não me engano é isso mesmo, valor do produto. Já vou confirmar ali. E aqui eu vou trazer um cabeçalho, tá? Aqui eu tenho que colocar entre aspas, tá, pessoal? ID, nome e valor produto. Ok? Aqui eu vou trazer o cabeçalho, porque é uma list box, tá? Só isso. Quando carregar, o que acontece, ó? Ele já trouxe aqui para mim, ó. Tá vendo? Já trouxe aqui os meus produtos, 1000 produtos, tá? Foi bem rápido, né? Então tá aqui. Se eu, por exemplo, quiser carregar esses dados, tá? Deixa eu, por exemplo, descomentar aqui para poder salvar, né? Tá? Se eu quiser, aqui na verdade ele não conseguiu, pessoal, criar esse modelo para mim, ó. Ele não criou ele completo, então eu vou desfazer isso aqui, tá? Não ficou legal, tá? Deixa eu ver, eu vou tentar novamente, deixar aqui marcado só o formulário e vou criar em objetos. Vamos ver se ele vai dar o mesmo erro. Pronto, agora foi finalizado, tá? Então, depois rever por que está acontecendo isso. Mas beleza, vamos lá. No meu load aqui, no meu carregar, eu vou carregar aqui o meu. Ele já tem um evento aqui já, que foi escrito, ó, repara que ele escreve nesse formulário tudo para mim, ó. Tá aqui os nomes, tudo bonitinho. Vou só descomentar isso aqui, tá? O cal, que é para limpar, tá bom? E aqui no meu load, o que eu vou fazer? Aqui antes aqui eu vou dar pode ser aqui no carregar objetos, carregar modelo, pode ser porque aqui eu já tenho um contexto instanciado, tá vendo? Para não instanciar a conexão de novo. Então o que eu vou fazer, ó? mi.lst.rowSource é igual a context, ó, context.produto. Esse context pode ter outro nome, viu? Você pode dar o nome que você quiser. List to string, ID, nome e aqui valor produto, tá bom? Aqui eu vou colocar cabeçalho e pronto, já está configurado, beleza? Então vamos testar para ver se vai funcionar. Bom, não tive nenhum erro, carregou aqui, ó. Quando eu clicar aqui, eu vou querer carregar esse produto na minha tela, tá? Olha que legal. Então, quando eu clicar, não vou colocar double click, tá? Eu vou falar com ele, ó, carregar produto, carregar modelo. O que ele precisa? Ele precisa só do ID do produto. Então, mi.lst.column, coluna 0, tá bom? E aí ele já vai carregar esse modelo para mim, tá? Ó, olha lá, ele carregando aqui em cima, ó, produto 6. Então, se eu mudar aqui, por exemplo, esse produto aqui para computador e salvar, ele já vai alterar, beleza? Então, ele já alterou aqui embaixo, ó, tá? Ó,
ele simplesmente já faz isso para mim. Se eu alterar isso aqui para um celular, pronto, já carregou e está aqui para mim, tá? Por quê? Porque eu tenho aqui, por exemplo, após salvar, ele carrega o modelo de novo, tá? E o modelo vem cá e carrega para mim essa lista. Aqui, por exemplo, ele já faz isso. Se eu quiser inserir um novo, por exemplo, vou colocar aqui um abridor de lata, tá? Vou colocar aqui unidade. Depois tem que tratar isso aqui, ó, para carregar a data já direto. Vou colocar aqui que ele é R$10, tá bom? Ó, carreguei. Beleza. Aí, nesse caso aqui, não veio o abridor de lata, porque não tem o carregar modelo, tá? Então, deixa eu ver que, na verdade, ele tá... Tem sim, pessoal. Na verdade, é porque eu tenho que pedir aqui, ó, no meu carregar aqui, para ele ordenar para mim isso aqui. Então, eu posso fazer isso aqui, ó. Order by nome. Então, ordena para mim por nome, tá? Então, vai melhorar agora. Por exemplo, produto 4, salvei. Aí, o abridor de lata agora vai aparecer aqui em cima, tá vendo? Tá aqui, ó. Abridor de lata, tá? Então, bem rápido, né, pessoal? Bem rápido. Agora é só fazer alguns tratamentos. Por exemplo, aqui eu posso mudar para 8,50, tá? E ele vai alterar aqui, ó. É muito rápido, tá? E eu tô falando de mais de 1000 registros sendo carregado aqui, tá bom? Ó, vou mudar esse aqui para um microfone, beleza? Ok, já está funcionando. Então, eu vou excluir agora o abridor de lata. O que eu preciso? Só excluir. Ele já exclui para mim. Tá aí. Aí você fala, tá, mas tem algum vínculo aqui? Não, não tem nenhum vínculo aqui, ó. Não tem nenhum vínculo aqui, tá bom? Então, simplesmente não tem vínculo aqui e as coisas estão acontecendo, tá bom? As coisas estão acontecendo para você. Esses outros casos aqui são mais para você documentar o seu projeto, tá? Para você, por exemplo, precisar ter a documentação aí dos seus métodos, das suas classes, tá? E aí, depois você dá uma lida, por exemplo, no que precisa aqui, tá? Então, seria basicamente isso aqui. Esse projeto é bem legal, tem me ajudado muito, muito, eu tenho ganhado muito tempo mesmo, tá bom? E tem sido ótimo. Tem outros que eu tenho aqui, por exemplo, deixa eu até mostrar para vocês aqui. Por exemplo, o que é o meu Array Factory? Ele é uma classe que eu tenho, por exemplo, ao invés de eu ter um record set, eu tenho um Array Factory, que é um array, tá? Só que eu coloquei, por exemplo, índices já, para poder saber quantas linhas tem, quantas colunas, para eu conseguir percorrer esse array, tá? E aí, o que eu posso fazer também? Depois que eu já pego e transformo isso num array, eu fecho minha conexão. Eu não fico lá percorrendo o record set. Eu não fico com um ponteiro do record set. Então, é bem rápido. Então, por exemplo, ó, vamos lá de novo só para você. Ó, Din dd as new data DAO. Din af as array factory, tá? Set af é igual a dd.execute SQL. Então, o que eu quero? Select asterisco from produtos, tá bom? Só isso. Eu quero todos os meus produtos, tá bom? E aqui eu vou dar um debug.print af.routes, que é, ou seja, quantas linhas você tem array? Aí eu vou efetuar aqui, opa, argumento não é opcional, porque ele precisa aqui de uma conexão. Deixa eu ver, isso, precisa de uma conexão. Então, eu vou colocar aqui um objeto conexão aqui nesse caso. Connect, beleza, que é o meu objeto connect, beleza? Dei F5, ele trouxe para mim 999 produtos. Então, vou agora fazer o que, ó? Eu vou vou percorrer esses objetos de x as integer, tá? Aqui, na verdade, é bom você colocar um long, tá? Beleza? Então, aqui, ó, for x é igual a 1, tá? Começa no índice 1 do af.routes. Percorre para mim todas as linhas. Next, e aqui eu vou fazer o que, ó? Debug.print af. E aqui eu posso, por exemplo, se eu quiser pegar pelo nome do item que eu quero, ó, get item, tá? Aqui ele me pede a posição X, que seria o meu X mesmo, e o nome, ID, por exemplo, ó, ID, tá bom? E eu coloco assim, tá? Se eu quiser aqui, por exemplo, o nome, vou fazer aqui, vírgula, nome, tá? E aqui, se eu quiser o valor,
eu vou colocar aqui valor do produto. Então, eu posso usar o nome, eu posso usar o próprio índice da coluna também, não tem problema, tá? Então, eu vou fazer isso aqui e vou escrever aqui abaixo, então, os meus produtos. Olha lá, vamos lá. Olha lá, ele está escrevendo. Tá vendo que ele demora um pouco mais para percorrer, fazer loop do que eu pegar já a string e carregar? Mas ele acaba sendo bem rápido também, tá? Mas não tão rápido quanto os outros. Então, eu consigo ter acesso a isso. E quando eu quero, por exemplo, fazer um insert num objeto, eu instancio ele e faço um insert, tá bom? Pessoal, acho que é isso. Depois eu trago mais novidades para vocês. Lembrando que eu estou fazendo isso com MySQL, mas eu posso fazer isso com SQL Server também, tá? Não esqueça aí de curtir, tá? Se você gostou, e me ajudar compartilhando esse projeto aí, beleza? Valeu, grande abraço, tchau, tchau!